Henriques, conhecido como Mão de Luva, parte da província de Minas Gerais com seu bando e penetra nos sertões do Macacu, iniciando uma garimpagem clandestina do ouro de aluvião depositados nos rios desses sertões. Quando o garimpo ilegal foi descoberto, Mão de Luva foi preso por ordem do vice-rei Dom Luís de Vasconcelos e Souza. Após a prisão de Mão de Luva, foi autorizado o início do povoamento daqueles sertões. Foram concedidas sesmarias aos que tivessem condições financeiras de explorar a terra, e que consistia essencialmente em ser proprietário de escravos. Inicia-se com essa medida a ocupação oficial dos sertões do Macacu. A distribuição de sesmarias atraiu indivíduos do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de Santo Antônio de Sá e de portugueses açorianos e da Ilha da Madeira. Possivelmente, as terras frias foram ocupadas nessa região por fazendeiros que se instalaram nas vertentes do Rio Grande de Cima. Agora, vocês dois são crias aqui da região, né? A senhora é Schwenk. Aqui nessa região do terceiro distrito é Schwenk, Tardem, qual outra família? Gravino, né? Gravino italiano. Né? Tem uns Cabral aí também, não sei o que Cabral se é. Então, nós falamos ali agora... Kondak também, que tem muito Kondak, né? Como é que a senhora... a gente está aqui na Fazenda Campestre. A senhora foi do seu avô, Ernesto Schwenk, né? Exatamente. É uma parte do meu avô, Ernesto Schwenk. Aqui onde a gente está, era a casa sede original da fazenda. Aqui Sim. Que a senhora nasceu, foi criada? Não, eu nasci um pouco acima, que era no sítio do meu avô. Ah, sim. Mas dentro da fazenda? Dentro da fazenda, hoje eu tudo na mesma fazenda. E aí o seu avô vendeu a fazenda para a família Guingue? Para a família Guingue. Vendeu para o doutor César Guingue, que comprou a fazenda. Mas já comprou para esses dois proprietários. Aí já comprou para o doutor Cândido. Ah, tá. Ele já comprou para transferir para o seu Ele era uma pessoa que é tipo um corretor que já... Ah, entendi. Quer dizer, o César Guingue foi tipo um intermediário. Intermediário, exatamente, intermediário. Que comprou... Cândido Mendes. Cândido Guingue de Paula Machado. Então, dos Mendes, né? Então essa propriedade na verdade, é do seu Cândido Guinle de Paula Machado. Sim. Tá certo. Agora, de qualquer forma, vocês nasceram aqui nessa região. Sim. Essa região, assim, que vocês se recordam, ela era produtora de quê, antigamente? Porque hoje é hortaliças, legumes, mas parece que anteriormente eram fazendas do quê? De gado. Como é que é? Qual era a atividade produtiva das fazendas aqui? Bem, assim, que vocês se recordam bem da infância de vocês. Olha, realmente as culturas mudaram, né? Assim, até para sentido de preservação, porque o pessoal cultivava muito roças, roçava o mato, né? Quer dizer, cortava o mato, derrubava o mato, queimava. Não tinha mecanismo para fazer a destoca, então eles plantavam milho, batata doce, batata baroa, feijão, abóbora,
Mas assim, inhame, né? Essas culturas, assim, batata inglesa, mas tudo sem mecanizar. Era até uma coisa, quando a gente fala isso hoje... Baixa escala, né? Dá uma impressão que não tinha como, mas era no meio dos tocos, tá entendendo? Então quando começou a aparecer a mecanização, nos anos, sei lá, 60, enfim, que a pessoa destocava uma área, então aquilo que ele fazia uma roçada enorme para colher, vamos dizer, tantas toneladas por hectare. Ele viu que dentro de o que ele fazia em 5, 6 hectares, ele ia fazer num só, numa terra mais cultivada e tal. Então começou a mudar a consciência da cultura, né? Foi largando os lugares mais íngremes, foi criando mais mato, mas foi produzindo melhor. Então, mas era assim, mais cereais, milho, feijão, abóbora, batata doce, inhame, até porque o seguinte, era a cultura que as pessoas tinham, coisa, não tinha negócio de supermercado, né? Era armazém, mas quase ninguém buscava nada no armazém. Buscava o quê? Sal, querosene. Alguns nem açúcar buscavam, porque fazia em casa. Tinha cana, fazia o açúcar batido, que chamava, ou a rapadura, né? Então, aí foi mudando. Aí meu pai dizia assim, olha, vai chegar um momento que as pessoas vão sair com a cesta cheia de dinheiro para não trazer nada para dentro de casa, porque ninguém planta nada do que comer. Que só fica plantando essas coisinhas que ninguém come aqui. Quer dizer, era plantar para vender, né? Então, essa foi a mudança. De grãos e cereais para a parte da verdura. Eu não sei se o senhor concorda comigo, mas foram os japoneses, quando vieram para essa região, que começaram assim, a introdução de hortaliças? Exatamente. Lá eu poderia até dizer com precisão, mas não vou recordar os anos tal que veio. Apareceu o tomate e flor. Plantação de flor, tudo isso foi uma ação japonesa. Eles tanto conscientizaram nessa cultura como também na mecanização. Um dos primeiros micros tratorzinhos que apareceu foi de japonês que viu, então a gente viu que um tratorzinho fazia por algumas juntas de bois, que arava a terra, e a pessoa arrancava os tocos no enxadão, na mão, eles já foram mecanizando, então, mas na verdade o japonês. Vários fatores concorreram para que as terras frias ocupassem um lugar de amparo e de Conselheiro Paulino como o maior produtor agrícola de Nova Friburgo. Um deles foi a presença de imigrantes japoneses ao longo dos anos de 1930, que introduziram novas técnicas de plantio, a exemplo de estacamento na lavoura e, notadamente, o uso de estufas que os agricultores locais desconheciam. As propriedades agrícolas dessa região produzem olerícolas como couve-flor, chuchu, berinjela, jiló, pimentão, abobrinha, tomate, brócolis, salsinha, cebolinha e também fruta como morango. As formas de cultivo são de culturas rápidas que dão colheitas 2 a 3 vezes ao ano. Aqui também parece que havia uma tradição de criação de mula. Dizem até que essa região, já ouviu falar, que era chamada de terra de carrapato, de tanta mula que se criava. Isso é verdade? Em alguns casos é. Por exemplo, aqui a fazenda Mendes tinha criação de animais, como é que chama? Mauras, de animais, né? Que não é o equinos. Mais mulas. Muares, perdão, isso aí, corrige e acerta, muares. O campestre também não era uma coisa registrada, mas era uma coisa de tradição aqui. Os bons jumentos que ia dar o muares, né? Então tinha essa tradição. Tinha essa tradição também. Porque também era o transporte da época. É isso que eu ia perguntar ao senhor. Isso aí. Quais eram os caminhos? Se vendiam os produtos aqui, aí a gente já está falando ainda dessa época, sem ainda entrar ainda no Barracão dos Mendes, né? Quando levava essas mercadorias para o centro de Friburgo. Quais eram os caminhos das tropas aqui?
Olha, era um trilho mesmo, né? Trilho de burro, segundo o que me foi informado. Os caminhos era... Cada lugarejo, né, tinha mais ou menos o seu trilho para depois ia unificando. Mas vamos dizer, o campestre, que é a fazenda campestre, eles saíam por São Lourenço, hoje, né, pegava um pouco da estrada do Imperador, descendo, varando na cabeceira do cônego, Cascatinha, tinha uma praça de comércio, parece que no cônego. Outro já saía, anterior ainda, o Barracão dos Mendes, mas saía Floresta Mendes, desciam, passava pela Granja do Spinelli, que era a antiga estrada, né? Também ia para o Suspiro, ali hoje é Praça do Suspiro, mas tinha uma pracinha ali de muitos animais paravam ali também, que era o comércio. Até que houve, como a região era bastante produtora, é que aí, creio eu, que foi fundado o Barracão dos Mendes. Então já começou a ir para ali, porque só tinha estrada de Friburgo, Teresópolis, né? Mas passava aquela dificuldade a Granja do Spinelli e tal, era uma estrada de chão, e que alguns compradores de Friburgo, mas a maioria do Rio e Teresópolis, então eles faziam essa, saía muita carga, como sai ainda para o Rio, mas era estrada de chão, então esse barracão veio facilitar, o Barracão dos Mendes veio facilitar, que hoje, quer dizer, a evolução do Barracão dos Mendes saiu para o SEAS, que é hoje o nosso mercado produtor. Então, esses caminhos ficaram um pouquinho abandonados no sentido de transporte de mercadoria, mas hoje está sendo usado aí tem várias, são caminhos, né, que hoje a senhora sai daqui de Fazenda Campestre, a senhora passa dentro de Salinas Verdadeira, sai no alto da floresta, vai sair depois do Campo do Coelho, já sai lá na entrada do Cardinó. Então, mas era o caminho que os burrinhos faziam. Por isso que a gente volta a dizer entrava pelo Cardinó? Cardinó, quer dizer, exatamente, tanto saía dentro do Cardinó como saía nas laterais. Era a razão de criar, quem tinha o criador de muares era o fabricante de transporte da época. Os Mendes eram proprietários de vasta extensão de fazendas nas terras frias. O patriarca dessa família foi Antônio José Mendes, nascido no ano de 1822 e falecido aos 99 anos de idade em 1921. Veio de Portugal, da ilha de Açores, e se casou com Mariana Rimes, descendentes de imigrantes suíços que se tornaram abastados fazendeiros em Cantagalo. O casal teve 12 filhos. De acordo com a memória familiar, Antônio José Mendes foi caixeiro viajante. Em razão de estratégias de casamento, os Mendes se unem a uma elite latifundiária como os Rimes, Barbuda, Veiga, Aguiar e Salles. Com isso, aumentaram significativamente o seu patrimônio. Raramente compravam terras pagando em dinheiro. Ampliavam a extensão de suas propriedades através de permuta, trocando em certas ocasiões áreas de terras por um rolo de fumo ou um corte de tecido. Como o dinheiro mal circulava nessa região, predominando internamente o escambo, os Mendes negociaram dentro dos padrões e práticas da época. O prestígio social de possuir grandes domínios conduzia esses proprietários a ampliar ainda mais a extensão de seus latifúndios. No século XX, a família Mendes organiza um espaço para a comercialização dos produtos da lavoura dos agricultores locais, que ficou conhecido como Barracão dos Mendes. Anteriormente, os lavradores tinham que levar os seus produtos para comercializar no centro de Nova Friburgo em tropas de mula.